Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos ver como instalar uma máquina virtual baseada no Ubuntu, que seria a versão Lubuntu, que é nada mais do que o Ubuntu com uma interface chamada LXDE, que é uma interface bastante simples, bastante leve e que é altamente recomendável para o uso de máquinas virtuais. Isso sem contar a sua intuitividade na interface, ou seja, o seu uso de uma forma bem fácil e bem intuitiva, bem amigável por parte do usuário. Muito bem, eu pessoalmente prefiro utilizar o Debian, usando a interface XFCE. Mas para as aulas de hoje, devido à sua facilidade de instalação e também a facilidade de acesso, nós vamos trabalhar especificamente com essa máquina Lubuntu. Muito bem, essa interface é de um aplicativo chamado VirtualBox. O VirtualBox é um virtualizador, ou seja, ele consegue virtualizar sistemas operacionais, ambientes, de uma forma bastante intuitiva também, bastante fácil. Muito bem, é simples, a aula de hoje vai ser bastante simples e bastante rápida. Inicialmente a gente vai utilizar o próprio tutorial, que é o wizard do VirtualBox. A gente pode vir aqui na opção novo, e essa opção novo vai abrir essa janela de interface para que a gente possa dar um nome para essa nossa máquina virtual. Nós vamos chamar aqui de Lubuntu 17.10, que é a versão que nós fizemos o download da ISO e é o que nós vamos utilizar. Se vocês perceberem bem, vocês vão ver que o próprio wizard, o próprio tutorial do VirtualBox, a partir do momento que eu digitei o nome do sistema operacional ou da versão da distribuição do sistema operacional, que no caso seria Linux, e a versão Ubuntu, ele já especificou aqui para mim o tipo de sistema operacional e a versão que eu vou utilizar provavelmente, que seria um Ubuntu, uma plataforma de 64 bits. Muito bem. Aí eu tenho como alterar isso, é só vir aqui, abrir a caixa e alterar essas opções. A mesma coisa aqui, com relação à capacidade de processamento, ou seja, a carga de processamento, que é 64 bits, e também posso vir aqui alterar o ícone. Muito bem, então vamos para o próximo passo. No próximo passo é onde eu vou definir a quantidade de memória dessa máquina virtual. Como foi colocado no início dessa aula, pelo fato da interface ser o LXDE e não uma interface tão carregada, tão pesada, diga-se assim, que é o Unity, então eu posso disponibilizar de 1024 megabytes, ou seja, apenas 1 GB de memória já é suficiente. É claro que essa quantidade de memória vai depender muito na quantidade de memória que você tem na sua máquina real. Então, no meu caso, eu tenho 8 GB na minha máquina real, mas já julgo que seja bastante suficiente 1024 megabytes, ou seja, 1 GB. Mas, porventura, se você tiver 2 GB, você pode colocar uma quantidade menor. Não recomendo muito, se você tiver uma quantidade razoável de memória na máquina principal, ou seja, no seu hard, que seria em torno de 4 GB, pode tranquilamente colocar em torno de 1 GB para a memória da máquina virtual, que não vai sobrecarregar o seu sistema da máquina real e tampouco também vai deixar a sua máquina virtual lenta. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo passo. Bom, nessa situação, como eu estou pedindo para criar uma máquina virtual nova, então eu vou colocar nessa opção, criar um novo disco virtual agora. Mas caso eu já tenha alguma máquina pronta, eu quero startar essa máquina, eu simplesmente venho, clico nessa opção e aí eu venho aqui no meu gerenciador de arquivos selecionar essa máquina virtual que eu trouxe ela de algum outro lugar ou que eu já tenha pré-instalado antes nessa mesma máquina. Tudo bem? Então vamos proceder, criar um novo disco virtual agora. Eu vou solicitar para que ele crie. Aqui ele vai pedir para eu especificar para ele o tipo de máquina virtual, ou seja, basicamente é o VDI, que é a extensão do próprio VirtualBox, que é VirtualBox Disk Image. Essa outra opção é o Virtual Hard Disk, eu crio um disco rígido virtual, e esse VMDK, Virtual Machine Disk. Geralmente essa opção a gente coloca ela como Virtual Disk Image, que é o VDI. Mas se eu quiser colocar essa opção, que é o VMDK, isso pode trazer uma facilidade futuramente para se eu for exportar essa máquina, for importar essa máquina, e um outro virtualizador que seja. Muito bem.
Então vamos avançando. Então, próximo, nesse caso, eu posso fixar o tamanho da minha máquina, né, no tamanho fixo, ou então eu posso especificar que ele seja, né, dinamicamente alocado. Como assim? Se eu colocar tamanho fixo, o próprio VirtualBox ele vai lá e solicita para o sistema operacional da máquina hospedeira, ou seja, da máquina real, aquela quantidade de disco que eu defini para ele. Por exemplo, se eu definir para ele 20 GB de disco no tamanho fixo, o virtualizador vai solicitar para a máquina real que reserve 20 GB exclusivamente para aquela máquina, ou seja, o seu sistema operacional real não vai poder utilizar esses 20 GB de forma alguma, tudo bem? A vantagem é que eu tenho uma máquina com tamanho fixo e se a minha máquina, ou seja, se o meu sistema operacional real estiver crescendo, ou seja, eu guardar arquivos dentro dele, jamais vai agredir o tamanho fixo que eu defini. A vantagem do dinamicamente alocado é o seguinte, eu especifico 20 GB para essa máquina virtual, muito bem. A princípio, ele não vai ocupar os 20 GB, ele vai ocupar somente o tamanho da instalação da minha máquina virtual, que a princípio deve girar em torno de 4 GB. Então ele só reservaria, né, no disco do sistema operacional hospedeiro, ou seja, do sistema operacional real, apenas 4 GB. E a partir do momento que eu vou instalando softwares, eu vou aumentando o tamanho desse meu sistema operacional virtual, ele vai solicitando mais disco para o sistema operacional real. Tudo bem? Sempre o que? Obedecendo o limite de 20 GB. Geralmente a gente costuma colocar dinamicamente alocado para esse caso nosso que é especificamente de aula. Muito bem, então vamos para o próximo passo. Nesse passo aqui, ele solicita, né, que eu especifique para ele o local onde essa máquina vai ficar hospedada, ou seja, onde é que o arquivo VDI vai ficar especificado. Se eu não especificar nenhum caminho de diretório ou nenhum caminho de pasta para ele, ele vai criar, no caso do Windows, que a gente está utilizando o sistema operacional Windows, especificamente porque os nossos computadores aqui no laboratório utilizam o Windows. Então, nesse caso do Windows, ele cria lá dentro do diretório do usuário, né, tem uma pasta chamada Virtual VMs, VirtualBox VMs. Lá ele vai criar um diretório ou uma pasta específica com esse nome que nós especificamos aqui para ele. Muito bem? Se não, você pode colocar, vamos supor, no meu caso, eu vou selecionar aqui um disco E para que ele seja gravado num disco, numa partição que eu tenho separada aqui do meu disco. Vou mandar salvar. O tamanho, geralmente eu costumo colocar um pouco maior do padrão do VirtualBox, que é de 10 GB. Então eu costumo especificar aí algo em torno de 20 GB. Bem? Então vamos criar nossa máquina e pronto, nossa máquina já está criada. No próximo passo, antes de nós inicializarmos essa nossa máquina, é interessante a gente alterar algumas configurações. Então a gente vem, clica aqui na opção configurações, no sistema a gente dá uma olhada, desabilita essa opção de inicialização por disquete. Na questão do armazenamento, eu venho aqui e clico no meu inicializador, ou seja, eu digo para ele qual que é a imagem que eu quero inicializar, ou seja, qual que é a imagem, né, de sistema operacional ou distribuição que eu quero que seja instalado. Eu venho aqui, né, nessa opção aqui, vocês estão vendo? Escolho um disco óptico virtual, clico e ele vai estar aqui disponível para mim. Se ele já estiver na minha lista de opções disponível, né, eu clico nele. Se não, eu venho aqui selecionar arquivo disco óptico virtual e vou lá no gerenciador de arquivos e seleciono o local onde está o meu arquivo ISO. Muito bem, então procedemos com esse passo. Vocês podem perceber que ele já encontrou o arquivo, já especificou que ele está localizado no meu disco E, né, com esse nome aqui. Pronto, tudo bem, muito bom. Agora vamos fazer uma última configuração. Nós vemos aqui na parte de redes, né, vocês estão vendo aqui na parte de redes. A parte de rede, né, o VirtualBox ele permite que você habilite até 4 adaptadores de rede. Né? Por padrão vem habilitado o primeiro adaptador de rede e no formato NAT. NAT vem do inglês Network Address Translation, ou seja, ele vai mascarar um IP, ele vai encontrar um IP, ele vai destinar um IP, né, fictício para essa nossa máquina virtual que estamos criando a partir desse momento. Qual que é a vantagem e desvantagem?
A vantagem é que se eu tiver em uma rede onde eu não tenho um servidor DHCP, eu não preciso especificar manualmente o IP para ele e nem preciso pedir para que ele fique procurando eternamente esse servidor DHCP que não existe. Então, a máquina virtual vai destinar um IP e vai fazer com que ele puxe toda essa conexão de rede, né, usando a conexão da rede da máquina hospedeira. Outra opção seria, se você, caso você queira, tem essa necessidade, vir aqui na opção placa em modo bridge. Essa placa em modo bridge, ele faz com que a rede, ou seja, o servidor de DHCP enxergue essa máquina virtual como se fosse uma máquina real. Então, a sua máquina virtual, ele vai solicitar um endereço IP para o servidor de DHCP, o servidor de DHCP vai destinar um endereço, vai reservar um endereço para essa máquina, e essa máquina entra na nossa rede como se fosse uma máquina real qualquer, tendo seu próprio endereço de IP. Muito bem? Ok. Então, nós podemos já dar o nosso ok, e agora a gente vem aqui na máquina virtual, ou executa 2 cliques, ou inicia aqui pela opção iniciar. Bom, a partir desse momento, nossa máquina já começa, né, a se manifestar. Eu posso fechar esses cliques. Uma dica que eu dou para vocês, assim, é uma situação que eu gosto de praticar. Eu venho aqui no modo de visualização e habilito essa opção aqui, alternar para o modo escalonado. O que é essa opção modo escalonado? Ajustar tamanho da janela, ele te ajusta ao tamanho da sua janela. Mas nesse modo escalonado, ele é um ajuste fixo. Nesse modo escalonado, eu posso alterar o tamanho da minha janela no formato que eu quiser, mais widescreen ou mais quadrado, enfim, do formato que eu quiser, do tamanho que eu quiser. Eu posso ajustar ele a qualquer hora para o tamanho que eu quiser. E a tela ele vai se ajustando ao tamanho que eu vou definindo, tudo bem? Então vamos lá, alternar modo escalonado, ok? Muito bem, então ele já começou a inicialização. Eu vou mostrar para vocês qual que é o efeito do modo escalonado. A gente pode vir em uma dessas vértices aqui, seguro o botão do mouse e vocês estão percebendo? Eu posso ajustar ao tamanho que eu quiser, né, a minha máquina virtual, ok? Estão percebendo aqui, eu venho aqui, eu posso esticar, encolher e fazer ele ficar do tamanho que eu desejar para que ele se adapte à minha interface. Bom, ele inicializou o disco de instalação, no caso a nossa distribuição do Ubuntu, o ISO, e eu venho aqui, já inicializou a interface. Essa é uma interface do Ubuntu, é uma interface bastante intuitiva, bem parecida com a interface do Windows, que é menu, opções, janelas, etc e tal. E aqui a gente vem no inicializador de instalação do Ubuntu. O Ubuntu, de uma forma geral, ele tem uma instalação bastante rápida, a partir do momento que você tenha uma conexão de internet razoável, entre 5 megas, a partir de 5 megas a instalação dele não dura muito não, algo em torno de provavelmente aí, no máximo uns 30 minutos. Então vem aqui, seleciono a opção que eu quero, né? Português, no caso do Brasil, ok, né? E peço para continuar. Bom, se você quiser instalar, né, essas atualizações, certo? No momento, no ato da instalação, você pode habilitar essas opções. Eu não recomendo muito. Aqui ele vai baixar atualizações dos pacotes, né? E aqui ele vai instalar alguns plugins necessários para questão da multimídia, certo? Eu não habilito nenhum desses dois porque isso não é o foco da disciplina. Como nós vamos trabalhar com montagem de servidores, então basicamente eu não preciso desse daqui. Se caso eu precise, né, de alguma atualização, depois nós vamos ver que via linha de comando nós vamos ter condições de fazer essas atualizações, ok? Então, para que a nossa instalação seja bem rápida, nós podemos deixar desabilitadas essas opções. Então, opção continuar. Aqui, essa opção, como nós estamos trabalhando com uma máquina virtual, para que fique mais fácil para você, você pode solicitar apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Como você não tem nada instalado, você está acabando de instalar, então ele mesmo já vai fazer o particionamento do disco, né, selecionando o setor de swap e selecionando o setor de disco principal, de raiz principal.
Tudo bem? Então, a opção que nós vamos utilizar vai ser basicamente para facilidade de instalação, apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Em uma outra etapa, em uma outra videoaula, nós vamos explicar todos os passos a passos, né, do VirtualBox, a instalação de uma distribuição Linux. Muito bem, então instalar agora. Ele vai solicitar para ver se as alterações são exatamente essas, como nós pedimos para o próprio sistema efetuar todos esses passos para a gente, então a gente pode continuar. Muito bem, relembrando novamente, pessoal, que a velocidade de instalação, ou seja, o tempo de instalação, vai depender muito na rede na qual nos encontramos e da velocidade, ou seja, da largura da banda que nós temos disponível no momento. No nosso caso aqui, o próprio sistema já encontrou a nossa cidade para que ele possa ajustar o fuso horário, que é Campo Grande. Caso não seja, você pode alterar para qualquer outra localidade que você quiser, certo? E vamos clicar em continuar e ele vai fazer mais algumas outras configurações. No caso, como meu teclado aqui ele é no padrão inglês, então ele encontrou essa opção para mim, mas eu posso colocar aqui, né, um padrão português do Brasil, que seria o que nós estamos aqui no Brasil. Aí, caso você queira, você pode testar o seu teclado aqui nessa área de teste, tudo bem? Caso não encontre, nós podemos especificar ele aqui, né, na área detectar layout do teclado, para que ele possa, né, mostrar para nós um mapa de teclado, né, um layout de teclado, e que a gente possa comparar para ver se realmente está de acordo com o nosso teclado, ou se não, a gente possa fazer uma nova busca. Muito bem, realizado esse passo, né, a gente vai proceder com a nossa instalação na opção continuar. Após essa opção continuar, efetivamente ele vai começar a instalar, né, os pacotes. Muito bem, como no nosso caso nós estamos usando uma máquina virtual especificamente para aula, e como já é uma tradição, nós vamos usar esse usuário padrão, que é o aluno, né, e uma senha padrão, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para que a gente possa, né, efetivamente finalizar esse passo a passo de instalação. Daí nós podemos clicar em continuar e efetivamente a partir desse momento já começa a instalação. E a partir desse momento vai durar em torno de uns 30, 40 minutos, tá bem? Muito bem, encerrada a fase de instalação, a gente pode continuar na nossa interface carregada via ISO, né? Ou então simplesmente pedir para reiniciar. E nesse passo de reinicialização já vai ser finalizado o processo de instalação e a nossa máquina virtual vai estar pronta para ser utilizada. Muito obrigado por essa aula e nos encontraremos em breve numa próxima videoaula. Até mais, pessoal. Tchau.